Marielle presente. Amarildo presente. Mestre Moa presente. Está começando agora na Web Rádio Tudo Nosso. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. Neguinho presidente. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. Tá lá o corpo estendido no chão, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Dizia o cântico, o caso não é romântico. Marildo, em mais de 1000. E nem este você viu, ninguém viu. O corpo negro que some e não soma. Produz o produto interno bruto, mas sem acesso ao lucro. E o corpo da multidão, que não tá na televisão. Invisível, inaudível, não causa comoção. Sem condição de crescimento, sem desenvolvimento. Incomoda quando quer acesso ao todo e é vetado de novo. Por quem tá na janela e o bater da panela é que eu uso. Conta a descer no bolso, aguardando o virado jogo. Sempre, sempre e de novo da luz. Aglomerados nas ruas, entrincheirados, relegada sua história na qual não há vitória. Que tá logo ali. Mais um corpo estendido no chão. Mais um corpo estendido no chão. Mais um corpo estendido no chão. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. Sem respeito, sem jeito, cadê o sujeito? Sem peso, sem rosto, sem voz, sem posse, sem pose. Sem imagem, vive a margem na periferia das ideias do mercado fonográfico. De lado nunca ao lado de fato. Sorridente, sem dente, artista persistente, penitente que na fé se entrega, não perde trégua, lutando por dias melhores, pois os piores já se foram. Da lata d'água na cabeça, casa de madeira. Prevalece a posse, chora menos quem pode. Realidade é construída, perspectiva da conveniência. Veja a evidência, impunidade no país inteiro. É corriqueiro, solução pro que não tem jeito, jeito pra solução. Expectativa da mudança, proposta e ação. E o que não tem jeito? E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. E o silêncio não serve de amém, axé. É cada vela que apaga sem saber o que é. Ter mais um dia pra clarear o sorriso de mãe, filho, irmão, e que Deus o tenha caso eu te acompanhe. Até a zona onde só vale seu pau e seu braço. Enfraqueceu, só abrevia seu nome e seu berço. E a partir do pé do morro é vale do aço. A impressão é que às 18 só volta 2/3 de quem cata a pé na janela que dá de frente pro crime. Chora caminhando que o tempo não faz regime. Trabalha engolindo sapo e no plantão só gente que volta sonhando com o fim. 50 anos à frente, 500 anos atrás, de 50 tão mais claro. Na mão do clero o preço é mais caro. Tipo os irmãos café no jornal. Ó nós aí, nosso rebento vai partindo e nunca é o momento dele partir. Na mira dessa bala, eu sei. Gente que virou estatística, bem no fio da navalha, eu sei. E aí eu sei quem tá na mira dessa bala, eu sei. Contra o genocídio da juventude negra. Contra todo tipo de racismo. Impera e que a falta de políticas e que as políticas ineficientes está atrelada à questão de raça, à questão de cor. Basta você pegar os índices de jovens que são vítimas de violência, dos jovens que não têm escolaridade. Então, isso tem cor, tem nome e tem idade e tem local. A gente precisa entender que o problema do Brasil ele não é um problema social, ele é um problema racial. Neguinho presidente, é isso daí, estamos começando agora, Neguinho presidente, aqui quem vos fala é Neguinho. Contra todo tipo de racismo, contra o racismo, né? Contra o genocídio da juventude negra. Todo tipo de racismo que eu digo, contra o racismo estrutural. Neguinho presidente.
pelos negros no poder. Quantos presidentes negros o Brasil já teve? O Brasil já teve presidente negro? Quantos governadores negros o seu estado teve? Ou tem? Quantos vereadores? Quantas vereadoras? Quantos deputados? Quantas deputadas? Cadê os negros no espaço de poder? Cadê os negros na política? Quantos professores negros você já teve? Quantos professores negros você já teve? Essa é a pergunta. Quantos médicos você conhece que são negros? Por essas e outras, Neguinho Presidente. Esse projeto que tem por objetivo pesquisar os negros e negras no espaço de poder da política brasileira. Estamos só começando. Vocês ouviram aí Corpo Estendido? Até quando teremos jovens negros sendo exterminados nesse país contra o genocídio da juventude negra? Neguinho Presidente. Está começando agora na web rádio Todo Nosso e também o podcast Neguinho Presidente. No programa de hoje nós vamos conversar com Toninho Feliciano. Ele foi candidato a senador por Minas Gerais em 1998 e ele foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em 2000 pelo partido do PSTU. Toninho Feliciano, que é formado em Direito e hoje é dono de uma serralheria, nasceu em 9 de junho de 1957 em Itabira. Ele conta pra gente, nessa primeira parte da entrevista, como veio parar aqui em Belo Horizonte. Porque eu não queria trabalhar na mineração. Meus irmãos, meus parentes, todos estavam caminhando para trabalhar na mineração, que era a Vale do Rio Doce. Uhum. Meu pai trabalhou lá quase 37 anos, aposentou. E lá em Itabira a gente tinha uma escola de tempo integral, que era o Senai. Não esse modelo de Senai aí, que era um Senai, ele era todo estruturado pela Vale do Rio Doce. Então, você ia para essa escola de tempo integral, você teria todas as matérias técnicas e à tarde você teria a oficina, que seria a prática, né? E meus irmãos acabaram indo para esse caminho, só que eu sempre fui muito imperativo e acabei... a idade de você entrar para o Senai era 13 anos, né? E tinha o limite de até 14. Só que aos 13 anos eu já era profissional. Aí eu fui mais rebelde da família, não quis ir para o Senai, né? Aí continuei trabalhando na minha profissão, que era uma profissão na área de metalurgia, serralheria, né? E só vim fazer Senai quando eu saio de Itabira, porque chegou um período na cidade em que meus amigos estavam todos vindo para Belo Horizonte estudar, porque o que dava dinheiro era o curso técnico, então você não tinha tanto engenharia, mas o curso técnico você fazia e você tinha mercado para o técnico, porque o técnico era mão de obra especializada, não era mais o torneiro, né? Era um grau acima do torneiro, do ferramenteiro, né? Do caldeireiro e do mecânico e tal. Então você precisava ter o curso técnico. E veio nos anos, já na década de 80, a enxurrada de cursos técnicos. Aí eu virei e falei assim, se meus amigos estão indo fazer, eu vou fazer o que é bom. E como eu não queria ficar no interior, queria conhecer o mundo, não queria ficar ali dentro do interior, porque senão eu ficaria muito bitolado também. Eu falei, não, eu quero ganhar o mundo, eu vou embora. Aí eu já tinha um irmão mais velho morando aqui e acabei vindo morar em Belo Horizonte. E quando? Isso, eu chego em Belo Horizonte, eu chego em Belo Horizonte em 88. 88 não, eu chego em Belo Horizonte, na verdade, em 84. 84. Não, eu tô falando mentira, eu tô mais doido ainda. A década de Não, 80. eu chego em Belo Horizonte em 78. Uhum. É que eu chego, que eu fico, porque é tantas datas, mas eu chego aqui em 78. Em 78. Em 78. Aí já em 78 eu já chego e já consigo arrumar emprego por causa da minha profissão, que era muito dinâmica, né? E aí eu vou para o Senai, né? E lá no Senai eu vou aprender outros cursos mais lá no Senai. E quando eu termino o Senai, eu sabia que eu poderia fazer só mais 1 ano e meio de curso técnico. Eu não tinha aquela exigência de 3 anos de curso técnico.
Aí eu fiz 1 ano e meio de curso técnico e acabei aprendendo mecânica, mecânica de manutenção. E o senhor tinha quantos anos quando chegou? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Tinha 18 anos. 18 anos. Eu falo isso todo dia. Minha mãe fez. Era aniversário da minha mãe dia 6 de outubro. Nós almoçamos lá em casa num domingo, a família toda junto, que era aniversário da minha mãe. E quando foi às 18 horas, eu vim embora para Belo Horizonte. Minha mãe ainda, meu pai falou comigo: você não precisa sair de casa para nada, eu não te cobro nada, porque tu vai para esse lugar. Eu quero estudar. Aqui não tem mais, interior não tem mais espaço para mim. E aí vim embora para Belo Horizonte e aí deu tudo certo até hoje. E você, nessa época, já tinha interesse pela política? Sempre no interior, eu passei um período pelo seminário, porque conhecemos em algum tempo alguns padres que trabalhavam com essa questão da periferia e da questão dos operários, né? E ao mesmo tempo trabalhava com algumas pessoas da área da igreja. Então a gente tinha muito, mesmo menor, a gente tinha muito trabalho com a população carente da região de Belo Horizonte, né? Aí você não tinha ainda células políticas, mas você tinha grupos de jovens, onde você tinha o debate sobre essas questões, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê, desde criança, você vê a ditadura chegar em Itabira, né? Porque quando há o golpe de 64, Itabira teve que receber um contingente de soldados do Exército, porque ela era área estratégica, porque era área de mineração. E aí a gente começa a conviver com esse processo, porque aí eu vi, assim, eu sempre fui muito ligado nas coisas, então eu vi os amigos dos meus pais, que eram presidentes do sindicato, serem presos, né? Serem presos, ser levado para poder para o processo investigatório, afastado do sindicato. O sindicato lá sofreu intervenção, né? Aquilo tudo, e você queria entender por que aquele exército todo está fazendo dentro da cidade. E aí você tinha o toque de recolher, né? Às 6 horas tinha que estar todo mundo em casa. Meu pai chegava do trabalho e falava: cheguei do trabalho 5 horas, não quer ver menina nenhuma na rua, porque a gente vivia na rua, brincando. É uma das coisas que o pessoal costuma falar. Na época da ditadura era bom, ninguém ficava na rua. Mas só que se você fosse pego da rua depois do certo horário, sem a sua carteira de trabalho assinada e sem o seu... agora não tem mais hoje, vocês nem vão conhecer o que é isso. A gente chamava de envelope de pagamento, porque você recebia o pagamento no envelope, né? E a gente chamava de olerite de pagamento. Se você não tivesse isto, né, com o emblema da empresa e seu nome todo e sua carteira de trabalho assinada, você era constado como na lei de vadiagem, vagabundo. Então você ia preso. Até para você provar isso, então ninguém ficava na rua realmente. E sem contar que os caras faziam os treinamentos deles lá, davam uns tiros lá nas regiões lá. E nesse momento, assim, eu presenciei meu pai tendo que esconder livros, né? Porque meu pai era muito admirador de Getúlio Vargas e também de Juscelino Kubitschek. Ele falava que Getúlio deu a oportunidade para os trabalhadores, ao assinar a carteira, porque você não tinha um processo de assinatura de carteira de trabalho, e, ao mesmo tempo, que Juscelino ele desenvolve a questão da saúde para todo o interior também. Então, meu pai era muito admirador de Juscelino e do Getúlio Vargas. E, nesse período, então, minha casa ainda tinha livros, né? Tinha muitos livros, e meu pai tinha esse retrato dessas pessoas, desses personagens lá na parede. E aí, quando vem a ditadura e que Itabira sofre essa intervenção, meu pai coloca uma escada e abre um sótão igual esse assim, sobe no sótão e pede minha mãe um monte de livros embrulhados nos panos e coloca atrás da caixa d'água, aquela loucura toda. E aí, a partir daí, a gente começou a entender que estávamos num processo de ditadura, que você estava tendo muito cerceamento das coisas. Então, já nesse período, a gente começa a participar de algumas coisas. Lá em Itabira, dos cineclubes, né? Ler livros que eram proibidos na época, porque aí você já tinha alguns amigos mais ligados nisso, essa questão, mas você não participava assim, organicamente, porque você não tinha organizações orgânicas mesmo, nem partidos orgânicos. Mas aí, quando eu chego em Belo Horizonte, aí eu falo, não, agora
eu não dou conta, eu tenho que participar, vamos conhecer. O regime já estava perdendo força, né? Em 78. Tava, mas não estava assim, não. O regime só perde força em 90. A ditadura, ela perde força mesmo em 90. Todo mundo fica assim, não, em 80 não estava assim. A gente ainda sofria as ameaças, a gente ainda sofria com os X9, os paramilitares, dentro das reuniões do sindicato, dos grêmios, né? Você sofria com isso. E tinha ainda companheiros morrendo. Né? E companheiros meus morreram porque organizaram na década de 90 ainda os trabalhadores catadores de laranja em São Carlos. Eles eram professores da Universidade Federal de São Carlos e eles foram assassinados dentro da casa deles porque eles estavam organizando os trabalhadores catadores de laranja nessa região. Né? Mesmo assim, as ameaças permaneceram, os sindicatos, a cada greve você era perseguido, você tinha o núcleo da polícia, do núcleo de repressão ainda atrás, e os livros ainda não eram todos eles liberados. Nós viemos assim ler aqueles livros antigos mesmo, só coisa. Lemos muito, por exemplo, eu li o Capital, mas por quê? Por causa da clandestinidade, né? A Mãe, né? Você lê as obras de Marx também, a mesma coisa, de Engels, Trotsky, tudo isso, os livros, Rosa Luxemburgo, todos esses livros você lia na clandestinidade. E nós ainda recebíamos... ouvindo o Neguinho, presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Nós estamos conversando com o Toninho Feliciano e nessa próxima parte da entrevista ele vai contar para a gente como que ele entrou para a militância, os primeiros passos. Você tinha os festivais estudantil, que aí era perseguido. Aí a gente você quer entrar nessa loucura toda para falar assim, eu quero melhorar o país. E nós entramos. E eu, como muito louco, entrei nessa loucura toda e depois... Assim. Não, nós ainda, naquela época, nós entramos em pequenos grupos de lutas sociais. Que aí nós começamos, quando eu chego aqui, eu começo a participar primeiramente das ocupações de prédio e de terra. Né? Depois de algum tempo que aí quando eu viro metalúrgico, aí eu sou obrigado a ficar um tempo na clandestinidade, porque eu não poderia ser descoberto na fábrica, mas antes disso, eu tive que ir para fora um tempo, porque aí eu tinha um desemprego muito pesado e eu aproveitei o período também do desemprego para ficar fora daqui um tempo. Eu fui para Carajás, onde tinha emprego, deixei ele com a mãe dele, mas lá na casa do meu sogro, eu vim conhecer ele já tinha quase um ano, estava morando e trabalhando em Carajás e mandando dinheiro, porque não tinha emprego aqui no Sudeste. O que estava sendo muito descoberto lá naquela região era o ouro de Serra Pelada, né? E depois você trabalhar em Carajás ou Tucuruí. Na verdade, você tinha 3 obras grandes, na verdade. Você tinha Tucuruí, né? E depois você tinha Carajás, no Pará, e depois você tinha a obra da Albras, em Barcarena, né, no Maranhão. Então, eram essas obras que estavam sugando os trabalhadores tudo para lá, e a outra era a Serra Pelada. Eu fiquei um tempo em Itabira, porque o povo descobriu que o rejeito de minério de ferro em Itabira tinha ouro. Né? E eu estava desempregado, corri com a família lá para Itabira e fiquei lá no garimpo um tempo, né? Para poder... E fui tirar ouro, e tirei ouro e tal. Esse ouro deu para sustentar a família por um período, mas não tinha emprego, né? Mas já nesse momento a gente eu já tinha morado em Belo Horizonte, tinha voltado para o interior por causa do desemprego, mas já tinha todo o conhecimento das lutas aqui. E eu não quis organizar a luta lá no interior, porque eu sempre achei o povo muito tacanho, muito atrasado. Eu quero ir para Belo Horizonte de novo e tal. Aí, nesse período, eu vou para Carajás, fico quase 5 anos fora. Né? E quando eu retorno, aí as coisas aqui já estão mais tranquilas. Né? Mas quando eu chego em Carajás, sou obrigado a participar de várias greves, porque você tinha uma condição assim, quase escravagista lá, porque você trabalhava o dia inteiro. Quando você chegava da obra, aí você chegava, não tinha banho, não tinha como você tomar banho, faltava água, a comida estragada, e eles serviam para você a comida estragada daquele jeito mesmo. E aí, de vez em quando, os trabalhadores da construção civil lá punham fogo no alojamento todo, e o pau quebrava. A polícia da Vale queria entrar e não conseguia entrar, porque
era uma turma assim, o pessoal não estava nem aí para morrer, não, entendeu? Tanto assim que o pessoal ia com marreta, com foice, com o que tivesse na mão, os trabalhadores iam para cima da polícia. E a Vale tentava amenizar isso, mas nós passamos um período conhecendo mais sobre essa questão das lutas lá, mais ou menos nem sabíamos das lutas indígenas lá, conheci algumas aldeias, né, lá em Carajás, mas depois, por algum tempo, eu falei, não, tem que voltar, porque na época eu estava esperando que a mãe dele fosse para Carajás, porque como enfermeira, ela tinha oportunidade de trabalhar lá como enfermeira. Eu estava esperando ela chegar, e ela nunca chegava. Porque foi assim, ó, você não vem para Carajás, não, esse povo aí está te enrolando, o pessoal da Vale, eu estou indo embora, não aguento isso aqui mais não, já estou muito tempo aqui no meio da selva, no meio do mato, eu estou sentindo falta de ler um bom jornal, um bom livro, eu não dou conta disso aqui não, eu só ouvindo carimbó, já não dou conta mais não, sinto falta do meu país, porque a gente falava que aquela região lá não era Brasil, porque você trabalhava lá, por exemplo, eles não aceitavam moeda, prata, né? Eles não aceitavam, era só nota. Aí nós falávamos, isso aqui não é Brasil, isso aqui é outro fim do mundo, qualquer coisa. Aí eu retorno, quando eu retorno para cá, aí eu dei uma sorte que eu fui trabalhar na Toshiba, porque foi um período que eles estavam precisando. Hoje você não procura emprego igual assim, emprego você saia correndo no domingo de manhã para comprar o Estado de Minas. Aí vinha uma página de emprego ali. Ou então você comprava a Folha de São Paulo, o Estadão, quando você estava procurando emprego era assim. Aí vinha lá os empregos todos e tal. Aqui na rodoviária tinha uma empresa que era a Tenenge, que depois ela foi comprada pela Odebrecht e a Mendes Júnior. Aí chegava lá, tinha uma placa enorme, maior que essa aqui, falando quais os empregos que tinha. Você ia, apresentava a sua carteira, fazia os testes e tudo mais. E foi assim, no jornal um dia, minha esposa virou e falou assim, aqui tem emprego lá na Toshiba. Vou nessa Toshiba aí não, disse que lá é ruim pra caramba. Mas eu já tinha procurado emprego muito e não consegui. Aí ela pegou e falou, não, Tony, vai aqui. Era uma quarta-feira. Eu falei, não, mas hoje é quarta-feira, todo mundo que já assumiu as vagas já assumiu, todo mundo começa a procurar de segunda-feira. Ela falou assim, não, vai lá, vê o que está acontecendo. Aí eu peguei e falei com ela, se ela for comer na terça-feira, eu falei, amanhã é quarta, eu vou lá. Mas eu não estou acreditando que vai ter essa vaga lá, não. Aí eu fui. Quando eu cheguei, eu peguei e fiz a inscrição. Os caras falaram comigo assim, poxa, cara, você caiu do céu. A gente estava procurando uma pessoa igual você, mas ninguém preencheu. Eu falei assim, não, mas essa placa está aí, ninguém entrou aí, não. Eles falaram, não, nós não conseguimos ninguém com o seu perfil, que conheça toda essa área, mas que trabalhe nisso tudo e tal, que tem tudo. Você quer fazer o teste? Vai me dar o teste aí, vamos lá fazer o teste. Aí eu fiz o teste todo, o teste teórico, fiz tudo teórico e tal, leitura, interpretação de desenhar a peça, aquele trem todo. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas já vai estar de tarde, já passou do almoço, cara. Não, vai lá almoçar. Você vai almoçar, depois que você terminar de almoçar, você vai fazer o teste prático. Aí cheguei lá e eles me deram uma peça de uma máquina lá para construir lá e tal, que tem tudo. E ele falou comigo assim, se eu te der essa peça aqui, você consegue traçar, cortar, fazer isso? Daí que você... O que eu posso usar de equipamento? É aquilo. Aí eu fui lá, tracei e tal, cortei a peça, dei acabamento e comecei a montar a peça. Mas só que aí não deu tempo de montar. Eu falei assim, amanhã você volta para terminar de fazer a peça. Aí voltei no dia seguinte, aí terminei a peça, soldei, fiz tudo na peça, dei acabamento na peça. Ele foi, conferiu as medidas, conferiu tudo e falou assim, brilhante. Você traz a sua carteira, a documentação, você vai lá no escritório, vai lá no departamento pessoal, vai lá e tal. Aí fui lá no departamento pessoal, porque eu falei, vou dar esses caras uma carteira velha, porque a gente, quando trabalhava, a gente sempre teve duas carteiras. Você tinha uma carteira boa, aquela carteira que você trabalhava mais de um ano nela, assinatura dela, e tinha umas carteiras que você ia na empresa, chegava lá, era muito ruim, vou embora. E pronto, você trabalhava um mês. Aí eu peguei, falei, não, eu vou descer, essa carteira toda picada aqui, que azar, vocês assinam isso aqui, assinou, se não azar, não tô nem aí, não. Mas aí eu pegou o cara e falou, não, eu quero ver, você quer dar sua outra carteira, eu conheço vocês têm carteira, eu peguei, apresentei a carteira boa que eu tinha com ele. Ele pegou e falou, poxa, cara, você passou 4 anos na Odebrecht, 4 anos e meio, depois trabalhei nisso. Eu falei, mas essa aqui não tem mais gente assinar mais nada, ela tá toda cheia. Eu falei, não, mas então você assina essa daqui. Ele, não, essa aqui tá toda picotada. Eu falei, mas é essa aí. Aí ele pegou e falou assim, vou assinar sua carteira aqui. Ele pegou e falou comigo assim, você tem condições de vir trabalhar amanhã? Eu falei, cara, amanhã é sexta-feira. Ele falou, não, estou te perguntando. Eu falei, não, então eu preciso trabalhar, vou embora, amanhã eu venho.
Aí na sexta-feira, comecei a trabalhar lá na sexta-feira. Aí eu comecei a trabalhar, aquele trem todo. Foi aí que quando eu comecei a trabalhar, aí eu fui receber meu primeiro salário de metalúrgico. Quando eu fui receber o meu primeiro salário de metalúrgico, a empresa veio me dando talão de cheque, um monte de coisa. E eu falava assim, nossa senhora, eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro. Tinha tanto tempo que eu não via tanto dinheiro, porque nós estávamos saindo de um processo de recessão no Brasil terrível. Eu peguei e falei assim, nossa, tinha tanto tempo que eu não via tanto dinheiro assim, né? Porque também tudo que eu ganhava, eu mandava para casa. Aí eu peguei e chamei. Cheguei na casa, falei com a mãe dele lá. Falei assim, pega os meninos, arruma os meninos aí, tudo bonitinho, nós vamos pro Carrefour hoje, nós vamos fazer. Paga o Carrefour. Isso era quando, essa época aí? Aí nós estávamos em 89. Aí eu falei com a mãe dele assim, arruma o menino aí. Ela arrumou os meninos todos lá, falou, vamos fazer compra. Porque o luxo era fazer compra no Carrefour. Vamos fazer, agora nós temos dinheiro, vamos fazer compra. Aí chegou lá, peguei 2 carrinhos, pôs eles dentro do carrinho e nós enchemos, que é carrinho de compra, cara, enchemos, que é trem. Aí na hora de vir embora, né, eu peguei 2 táxis, porque tinha uns táxis na porta do Carrefour e nós fomos para casa. Aí ela virou para mim e falou comigo assim, olha, agora tu tem que ficar mais tranquilo, você não pode ficar mexendo muito com essa coisa da política. Mas a coisa bate na sua porta. O prédio onde nós fomos morar, ele era do tio dela e a gente pagava aluguel para ele. Eu tinha um apartamentinho pequeno, tinha deixado ele lá para vender, arrumar qualquer rolo com ele, e morava no apartamento do tio dela alugado, que era um apartamento maior. Só que o conjunto era todo ocupado. Todo. No prédio que eu morava, só tinha 3 donos. O resto era tudo ocupação. E aí, nesse meio tempo, eu conheci um pessoal ligado à ocupação, um pessoal ligado ao alicerce, tanto da alicerce como o pessoal da JOC. Aí eu voltei para a luta. Aí eu falei, não, mas aqui dá para lutar, porque aqui eu não estou lutando porta de fábrica, é mais clandestino, eu estou na fábrica clandestina. Eu falei, pois é, mas o pessoal do sindicato vem aqui tudo, e você tem que tomar cuidado com isso. Mas eu fiquei lá clandestino, então também foi um período que aí eu volto para a questão das lutas sociais. Em 89, início de 90. Assim. Aí eu volto para as lutas das ocupações de terra, né, e as ocupações também de prédios, porque naquele período teve uma chuva terrível em Belo Horizonte e que desalojou muitas pessoas que moravam nas comunidades. E aí não tinha lugar para morar, nós pegamos e viramos, vai ocupar os prédios. Tinha muito prédio vazio, porque tinha havido uma crise de moradia em Belo Horizonte que quebrou todo mundo. Todo mundo que estava desempregado naquela época não deu conta de pagar seus apartamentos e abandonou. Os apartamentos estavam vazios, nós vamos ocupar. Era da Caixa Econômica Federal, era da Tal Mutual, era do Banco do Progresso, de vários bancos que depois acabaram com eles, foram estatizados, foram unificados. E nós ocupamos, e todo mundo foi ocupando. E eu ia ajudar o povo a ocupar. Aí eu ia com alicate de pressão, né? O cilindro das portas era redondo, eu quebrava aquilo, enfiava uma chave de fenda, abria, trocava a fechadura e falava para as famílias, entra para aí, vamos embora. E assim a gente foi fazendo. E nesse meio tempo eu fui conhecendo o pessoal já da militância, né? Que aí neste período eu já tinha clandestinamente participado de alguns conclaves, né? Que ainda não tinha sido construído a CUT. Os conclaves, eles eram para definir a construção de um sindicato único, né, unificado. A concepção da criação da CUT é ser um grande sindicato de trabalhadores e que tivesse sempre reivindicações de pauta única. Você não teria a database. Database de metalúrgico, não, você teria as databases unificadas, né, para você. Porque quando o Getúlio Vargas ele pega e permite a criação de sindicatos por categoria, fica mais fácil para o patrão, ele fraciona os sindicatos. E os sindicatos criados principalmente na Itália, eles eram sindicatos únicos e representava todos os trabalhadores. Significaria que você teria muito mais força para poder lutar com o patrão. Mas quando o Getúlio Vargas faz isso, tá certo, ele dá o reconhecimento de todas as categorias, mas ao mesmo tempo fraciona todos os trabalhadores. E aí aquelas categorias mais fortes têm ascensão. E as que não tinham tanta força acabam sendo muito prejudicadas, né, nesse processo. Mas foi bem nesse princípio. Aí a gente começa a trabalhar nos conclaves a construção da CUT,
né? E aí a CUT é construída primeiro, antes do PT, e depois a gente começa a fazer um debate da construção de um partido dos trabalhadores. Sim. Aí começa. E o presidente de hoje, estamos conversando com Toninho Feliciano, e agora nessa parte da entrevista, ele contou pra gente como se deu a sua candidatura, como tomou a decisão, como chegou ao ponto de se tornar um candidato ao Senado. Porque a candidatura foi imposta. Não foi nem... Porque é o seguinte, o pessoal não me queria. Não é que eles me puseram lá porque eu era a cara do partido. Isso é mentira. Não era, não. Eu fui candidato porque os bonitos não queriam ser candidato, porque os bonitos achavam que ia ser eleito, né? E eu ser candidato a senador não ia ganhar porcaria nenhuma. Ainda mais negão ser candidato a senador em Minas Gerais, o segundo candidato a ser candidato a senador em Minas Gerais, que o primeiro foi o Sr. Joaquim, que era do Sindicato Metalúrgico e que foi preso quando houve a intervenção do Sindicato Metalúrgico. O Sr. Joaquim perdeu o cargo de presidente dele e ele ficou preso algum tempo, né? Então, o Sr. Joaquim sai candidato pelo PT, né, como o primeiro candidato negro operário aqui no estado de Minas Gerais. Eleição? Não, uma eleição muito antes. Foi na primeira eleição do Lula. Foi em 91 89. Já. 89. Aí sai o Sr. Joaquim e assim, foi maravilhoso, porque foi uma campanha muito boa de se fazer, né, muito boa. Você tinha o primeiro candidato, então, ao Senado aqui de Minas Gerais. Aí sai o Sr. Joaquim e foi uma campanha maravilhosa que a gente abraçou a campanha do Lula. A gente não gostava muito do vice dele, porque o vice dele era o Bisol. Bisol, ele era do PSB, eu não sei, alguma coisa assim. Ele não gostava do Lula. O Brizola Não, o primeiro foi o Bisol. O Bisol? Foi o Bisol. O Brizola foi em 98. Depois foi o Brizola. Porque aí a gente falou, não, agora traz o Brizola, bicho. Porque trazer essa porcaria desse Bisol aí... O Brizola concorreu em 89 contra... Eu chamava ele do Sapão, né? Correu em 94 e aí depois em 98 ele aceitou. Ele aceita ser o vice. E assim, todas as campanhas do Lula foi boa. Todas foram muito boas. Foi campanhas maravilhosas, assim, assumidas para todo mundo. Mas você não tinha o contingente do país entendendo isso, porque nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje. Né? Hoje mesmo eu estava até conversando lá com a minha companheira, eu falei assim, poxa, acho que hoje a esquerda tem um candidato muito tranquilo para poder se construir em torno dele. Não sei o que ele vai fazer lá, não. Mas eu acho que tem um candidato muito bom que você tem hoje, você tem o Haddad. Sabe, justamente por causa da interlocução dele em todas as áreas e tal. Né? E é próximo da juventude. E é próximo dos movimentos sociais e é próximo da intelectualidade. A gente precisa. Economista, professor de direito, um monte de coisa. Porque a maldita burguesia brasileira gosta desse status, né? Então, assim, a minha candidatura foi impor. Os bonitos não queriam, né? Porque os bonitos achavam que ia se eleger deputado. Eu falei, aí, pessoal, mas aí nós precisamos ter alguém, não sei o que e tal. Aí falar comigo, negão, você que vai ser? Eu falei, que eu ser candidato? Vocês estão doidos comigo, eu ser candidato? Só operário lá de dentro da fábrica, cara. Vou pôr essa cara preta na televisão. Tava dentro de fábrica, né? Eu sempre tive uma coisa, eu fui sindicalista, mas nunca aceitei ficar fora da fábrica. Eu ficava um ano. Quando eu precisava ficar um ano, eu ia, conversava com os trabalhadores, fazia uma assembleia, conversava com os trabalhadores, saía da fábrica, né? Aí também, assim, brigava com a empresa porque para pagar meu salário era a empresa. Eu não queria receber salário aqui fora dos sindicatos nem nada, né? A empresa achava que era um privilégio. Os japoneses lá achavam que era um absurdo o privilégio meu de estar fora da fábrica recebendo aquela loucura toda. Mas a gente brigava e eles deixavam eu sair. Aí tal, eles deixavam eu sair. E também era melhor eles terem eu lá fora do que eu ter lá dentro. Só que não adiantava porcaria nenhuma, porque eu ia para a porta da fábrica todos os dias. E aí... 93, foi em 93? 93, 94. Aí eu saía da fábrica e depois falava, pessoal, gente, é um ano. Falava com os trabalhadores, eu quero que vocês votem, que eu estou saindo um ano. Daqui um ano eu volto. Mas, aí quando terminava um ano, o pessoal, você chegava aqui fora, todo mundo que apontou nas suas costas, né? Que sindicalista está aqui, não, você vai para a direção da CUT, direção nacional da CUT, você vai ser dirigente da Convergência. Eu falei, não, é um ano só. Nesse um ano eu vou fazer isso, depois eu volto para a fábrica. E era dito e feito. Quando vencia um ano, eu falava, tchau para vocês. Tá, tchau, estou voltando para a fábrica. Não, eu falei, não, eu vou para a fábrica. Se eu ficar aqui fora, eu viro um burocrata. Eu vou virar burocrata igualzinho vocês, e depois vou ficar falando que estou fazendo política, que eu sou sindicalista. Isso não é verdade. Sindicalista tem que estar lá dentro da fábrica, lá perto dos trabalhadores. Não vem com essa, não. Você pode estar todo dia na porta da fábrica, mas para mim, se não adianta, porcaria, não estar lá dentro sentindo o que o seu patrão faz, a pressão, olhar no olho do trabalhador, ele te cobrar.
É muito fácil você estar na porta da fábrica, conversa, bate papo com o trabalhador, depois o trabalhador vai entrar lá para dentro da boca do forno, um monte de coisa, e você fica aqui fora. Então eu falava assim, eu brigava contra isso e nunca aceitei. Então, a minha vida de sindicalista foi assim, eu entrava e saía. E só que era uma coisa, como eu já tinha passado pelos movimentos sociais, já tinha conseguido construir a questão racial dentro da CUT, das federações, e estava na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT, e dirigia a Secretaria Nacional de Negros e Negras do PSTU, conseguia ter trâmite dentro do PT, dentro de todo mundo. Então, assim, eu era o cara, mas eu ia para todas as correntes. Eu montei um encontro em São Paulo do PSTU, que eu bati na porta de todos os sindicatos, do PCdoB, de todo mundo. Todo mundo me deu dinheiro. Todo mundo me deu dinheiro. O pessoal falava, como você trouxe uma delegação de 28 delegados? Eu falei, como é que eu trouxe? Gente, vai na base, discute, não tinha dinheiro, fomos lá, batemos no porta e falamos, a gente já ajudou a construir muita coisa sua, agora dá dinheiro pra gente. Nós somos importantes ou não somos? Temos diferença política. Né? Nós sabemos qual que é o nosso inimigo. Nós temos inimigo comum. Nós temos diferença na concepção política das coisas. Pô, nós queremos construir isso aqui, tal. Os caras, pô, negão, toma dinheiro. Peguei, enchi um ônibus, vamos embora para São Paulo, fizemos um encontro, chegou lá os paulistas. Foi a maior delegação era de Minas Gerais, mas é assim que faz política. Mas porque eu tinha meu trâmite dentro de todas as correntes políticas, eu conseguia fazer esse processo de articulação dentro da coisa. Aí o pessoal avaliou, falou, não, é o negão. Aí um amigo lá, o Cacau, virou e falou assim, não, eu acho que é o negão, mas esse negão pode ser o nosso candidato. Eu falei, vocês estão malucos. E o PT, naquela época, já estava muito próximo do PMDB. E a candidata do PMDB... A candidata era a Júnia Marisa, que era do PMDB. Aí o pessoal fica assim, no Senado, numa chapa do PT. Marília? Não, a Júnia Marisa. A candidata de 92 à prefeitura pelo PDT. E depois ela foi candidata ao Senado. Porque ela é do PMDB, depois ela rompe com o PMDB e vai para o PDT. Aí a Júnia sai candidata, o pessoal, uma parte do PT vira e fala, nós não vamos apoiar essa candidata, porque não tem nada a ver com a gente. Aí o pessoal fala, não, vamos deixar o Toninho sair candidato, porque vai pôr uma cunha nisso. Resultado, eu saí candidato, o povo do PT fez a campanha toda do PT, mas fez a minha campanha. Mas não fez a campanha para a Júnia Marisa. Falar em campanha, como é que era o dinheiro? Assim, tinha dinheiro para campanha? Não, nunca tive dinheiro, não. Tinha alguém no partido que recebia? Não. Assim? Nós tínhamos alguns companheiros que já estavam eleitos aí você tinha participação no fundo partidário. Você tinha o Ciro Garcia no Rio de Janeiro e tinha o Ernesto Gradella em São Paulo. Mas só que o fundo partidário não cobra você fazer uma campanha nacional, aquela loucura. O PSTU, recém-saído do PT, fazer uma campanha nacional, era muita loucura. Né? Aí eu falava com o pessoal, nós vamos fazer festa, vamos arrumar dinheiro de tudo aí quanto é jeito, e vamos se virar. Na época era papel, né? Não tinha nada. Ainda a câmera era aquela grandona para fazer as filmagens, que tem tudo em película e tal. Aí você tinha que fazer a película, e depois você tinha que mudar a película para VHS, não sei o quê, para levar para a Rede Globo, para todo mundo. Tinha que gravar do rádio, fitinha, levar lá e tal. Aí não tinha dinheiro, mas era uma coisa tão tranquila, porque é o seguinte... Nós fazíamos festas, por exemplo, as nossas festas davam 800 pessoas. E todo mundo comia, bebia, gastava. E esse dinheiro foi possibilitando a gente fazer a campanha. Né? A gente fez muita rifa, né? A gente vendia bota, a gente vendia tudo. A gente só não vendia papel higiênico. Mas o resto vendia tudo e isso dava o dinheiro. E esse dinheiro que a gente pegava, bancava a campanha. Né? A gente bancava a campanha. Os nossos boletins, a gente falava assim, o boletim nosso não é para sair jogando fora aí, não. Né? O nosso jornalzinho é para você entregar com uma discussão para a pessoa. Aí a gente perguntava, você conhece o Toninho Feliciano? Gostei de ver na televisão. Eu ainda, naquela época, não tinha aquela porcaria que ia passando para você ler o texto. Tudo. Aí ficava passando papel para lá, eu ficava com o oi assim, aí gravava aquela porcaria para televisão, eu com o oi direto lendo. Eu falei, gente, vocês estão me matando. Até que eu virei e falei assim, para com essa porcaria, me dá uns papelzinhos. Eu anotava tudo no papelzinho, gravava aquilo e eu pá na televisão. Trabalhador, vota em trabalhador e pau. E aí você tinha o taquinho do pessoal que falava, quem bate cartão não vota em patrão, vota em peão. E ficava assim. Aí tinha o cartaquinho do lado, com aquelas loucuras todas. E nós fomos nessa campanha, e foi uma campanha muito boa. Ela teve uma dimensão assim, que eu não esperava, né? Eu nunca te esperei, foi 72 mil votos. Né? Numa campanha muito polarizada, que você tinha de um lado só pessoas
bem grande para poder ser candidatos ao Senado, muito forte, as chapas muito fortes. E ainda você tinha o Tony Prey, Vota 44, que detonava todo mundo. Aí ficava Toninho Felício de um lado, Tony Prey do outro, Vota 44. Aí tinha o voto de raiva, né? Porque, na verdade, o voto de raiva, de protesto, seria de mim, mas com o Tony Prey, Bota 44, tocando berrante, com o chifre de todo tamanho, chapéu de boiadeiro lá, que trem todo. Aí ficou essa coisa, mas foi muito gostoso, porque você tinha muito debate, a grana era pouca, né? Mas era muito bom, você era reconhecido, as pessoas, porque é diferente você fazer uma campanha do que tu fica lá em cima. E eu falava muito isso, que o que era gratificante era as pessoas saber que eu era de carne e osso igual eles. Né? E aí você tinha coisa muito de vez em quando eu ficava aqui na Praça da Estrada, tô cansado, estressado, vou tomar cerveja ali no Serelepe, ali no copo sujo ali. Vou tomar uma cerveja. O cara passava e falava assim, peraí, aquele cara que tá lá é o Tony Feliciano. Aí o pessoal ficava, não pode no copo sujo, sei o quê. Aí o cara voltava, você é o Tony Feliciano, falava, vivo é a cores, preto e branco, tá aqui, é o negão meu, preto e branco, tá aqui, é o negão meu, preto e branco, tá aqui, é o negão meu, preto e branco, tá aqui, é o negão meu, preto e branco, tá aqui, é o negão.